Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta aí com o volume 8 do PET Avaliativo, o nosso plano de estudo tutorado, material oferecido aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, certo? Só que dessa vez, galera, nós não iremos resolver as atividades. Nós vamos comentar as atividades e orientá-los da melhor forma possível para que vocês possam realizar essas atividades, pois são essas atividades que darão condição para eles fazerem um balanço do desenvolvimento conseguido durante o ano. Nós sabemos que quem acompanhou a escola online, sim, teve como seguir em frente e ser amparado. Esperamos aí que com essas orientações possamos ajudar vocês, certo? Toca o barco! Mas antes que possamos continuar com as atividades, peço a vocês, inscrevam-se em nosso canal, pois temos postado aí cotidianamente vídeos aí para ampará-los, né, no nosso projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. Visite a nossa plataforma escolaonline.com.br, e lá vocês encontrarão materiais de auxílio e várias novidades. Esteja com a gente, acompanhe a Escola Online, porque vem muitas surpresas por aí. Vamos lá, galera? Vejamos a primeira atividade. Ele diz o seguinte, ó, a primeira lei de Newton enuncia que um corpo em movimento retilíneo e com velocidade constante ou em repouso manterá essas condições, situação de inércia, quando não houver a ação de força externa sobre ele. Dentre as situações apresentadas a seguir, assinale aquela em que o objeto exemplifica uma situação de inércia. Galera, nós falamos sobre isso lá no volume 3, na primeira semana do volume 3 do nosso PET lá, falamos sobre a primeira lei de Newton. Aqui está o link. E o que diz a primeira lei de Newton? Um corpo tende a manter o repouso ou movimento retilíneo uniforme, ou seja, o movimento em linha reta com velocidade escalar constante, desde que a resultante das forças que atuam sobre ele seja zero. Cuidado, galera, ó, o corpo pode estar em movimento, mesmo que a resultante das forças sobre ele seja nula. Basta que, nesse caso, ele continue seu movimento em linha reta com velocidade escalar constante, certo? Está enunciada a primeira lei. Vamos ver qual situação enquadra isso aí? Vou ler uma por uma e vocês aí tentem compreender e realizar a atividade. Vamos lá. Será que é um estado inercial quando eu falo que eu tenho um satélite em órbita circular, trajetória circular, ao redor da Terra, sob a ação da aceleração centrípeta? Não sei se enquadra em inércia. Vamos aí na letra B. A letra B afirma o seguinte, ó, um estado inercial seria uma bola em queda livre para o chão sob a ação da aceleração da gravidade. Você imagina uma bola e você abandona essa bola. E aí? Ela vai estar em movimento. Ela está em movimento em linha reta? Talvez. E a velocidade se mantém constante ou variável? Vocês observam. Se ela estiver em movimento retilíneo uniforme, ou seja, em trajetória retilínea com velocidade escalar constante, será uma questão inercial e seria a resposta assertiva. Vamos lá. Letra C diz o seguinte. Um carro movendo-se com velocidade constante em uma estrada reta e horizontal, com aceleração nula. Será que isso que ele afirmou, gente, enquadra em uma condição inercial? Não pode ser repouso. Então, nesse caso aqui, ele estaria em movimento retilíneo uniforme? Se ele estiver, realmente é uma situação inercial e será a resposta da atividade. Letra D. Um projétil no ponto mais alto de sua trajetória. Vamos imaginar que você lance um projeto aí, um projeto Enem, Eu Não Erro Mais, vou aproveitar o gancho, né? Você lance um projétil aí, gente, e ele chega no ponto mais alto da sua trajetória. Vamos dizer que você lançou verticalmente, para cima. No ponto mais alto, ele ficará em repouso. Esse repouso é momentâneo ou ele sai desse estado de repouso? Se esse repouso for
pertinente, ou se ele continuar em repouso, será o estado inercial. Mas se ele chegar no ponto mais alto, subir e imediatamente descer, é porque uma força externa atuou sobre ele. Se uma força externa atuou sobre ele, tirando ele do estado do repouso, ah, Camilo, mas ele desce e continua em movimento reto, em linha reta. Ok. Agora, se ele está em linha reta, é uma condição. Mas e a velocidade? Vai se manter constante ou essa velocidade vai se alterar? É isso que vocês têm que olhar. Só existe duas condições, gente, para o estado inercial. A força resultante sobre um corpo será nula só em duas condições. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Fora isso, a resultante das forças que atuam sobre o corpo será diferente de zero. Tranquilo, galera? E letra E aí. Ao puxar lentamente uma toalha que cobre uma mesa, os objetos que estão em cima dela caem sobre a toalha. E aí, esses objetos estavam em repouso. Eles saíram do estado de repouso? Sim ou não? Se eles se mantiveram em repouso, é o estado inercial. Se esses objetos mudaram de posição, se eles saíram aí do estado de repouso, foram forçados a isso, não será estado inercial. Gente, espero que vocês estejam me acompanhando no raciocínio. Eu não posso resolver a atividade para vocês. Posso comentar aí, beleza? Chegamos aí na atividade 2. Uma atividade do Cefet aí, ó, adaptada. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento, com velocidade constante, que, em seguida, choca-se com o obstáculo e cai. Então esse garotinho está se divertindo sobre o skate, muito emocionante. Uhul! Aí ele está se movimentando, ele fala que a trajetória é uma linha reta. Ele não disse não, né? Ele está se movimentando aqui, que ele colocou a trajetória retilínea. Ele está se movimentando com velocidade constante. E aí, galera, ele encontra um obstáculo, ele se choca com esse obstáculo. De repente, ele se choca com esse obstáculo e aí a graça acaba, ele cai de face no chão. Beleza, aí eu quero saber o seguinte. A queda do garoto justifica-se devido a quê? Será que ao se chocar com o obstáculo, ele continuou seu movimento? Porque deveria continuar seu movimento? Isso é natural? Isso é uma lei natural? Ou alguém o empurrou? Quando ele se chocou com o obstáculo, ele continuou seu movimento e se choca com o chão porque alguém o empurrou? Ou ele continuou seu movimento porque ele deveria continuar seu movimento? E se ele deveria continuar, por que ele deveria? Gente, volume 3, semana 1, primeira lei de Newton. Está aqui o link, vocês podem revisar, tá bom? Então, ó, será que a queda do garoto justifica-se pelo princípio da inércia? Pois se ele está em movimento com velocidade constante, ele deseja continuar seu movimento mantendo a velocidade constante? Se sim, é a resposta. A ação de uma força externa, será que ao se chocar com a pedra aqui, ó, vamos dizer que seja uma pedra, um obstáculo, houve uma força externa empurrando esse garoto para que ele caísse? Princípio de ação e reação, terceira lei de Newton. Será que ele atuou sobre um corpo e o corpo respondeu com a força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto sobre o garoto? Não sei, se sim, essa seria a resposta. Força de atrito exercida pelo obstáculo, a justificativa desse garoto cair, tomar esse tombo aí, ó, após se chocar com a pedra ou skate, é devido à força de atrito exercida aí pelo obstáculo? Ou ausência de atrito com o ar? Será que a ausência da força de atrito do ar que fez esse garoto cair? Pois bem, galera, fica aí para vocês o comentário, tá? E a orientação, ó. Se a resultante das forças, né, sobre um corpo é nula, esse corpo tende a ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar seu estado. Certo, galera? Esse rapazinho vinha com velocidade constante. Ao se chocar, ele continuou seu movimento. Por quê? Vocês pensem aí. Vamos lá para a atividade 3. Bem, a atividade 3 faz a seguinte pergunta. Você pode tocar fisicamente outra pessoa sem que ela o toque com o mesmo valor de força? Gente, toque é contato. Nós temos dois tipos de força. Vamos classificar. Você tem força de contato, onde existe contato entre os corpos, ou você pode ter uma força de campo, onde você estando imerso num campo, por exemplo, imerso num corpo de massa M, imerso a um campo gravitacional, ficará sujeito à força-peso, mesmo que não esteja em contato com, por exemplo, com a Terra. Um corpo aí ele é atraído pela Terra, porque ele está imerso no campo gravitacional terrestre.
Então, o fato dele ter massa e estar imerso no campo gravitacional terrestre faz com que ele fique sujeito a uma força. Mas tudo bem, aqui ele fala que toca, então é uma força de contato. Então ele pergunta, você pode tocar fisicamente outra pessoa sem que ela o toque com o mesmo valor da força? Explique sua resposta utilizando as leis de Newton. Galera, deixei o link para vocês. Ó. Lá no volume 3, na semana 3, falamos sobre a terceira lei de Newton. Está aqui o link. Tá bom? E o que diz a terceira lei de Newton? Se dois corpos quaisquer, A e B, interagem, as forças exercidas são mútuas. Ou seja, se A exerce uma força sobre B, olha o corpo A e o corpo B. Ó. A está atraindo B. Então, B exercerá uma força sobre A. Se A está atraindo B nesse caso, B atrairá A. Então eu tenho aqui, ó, comparação e reação, tá? Força que A exerce em B, força que índice B, né, exerce em A. Eu falei que é um par ação e reação. Características desse par, vamos ver? Gente, se é um par ação e reação, essas forças têm mesma intensidade, mesmo módulo, mesmo valor. Se eu empurro uma pessoa com intensidade de 10 newtons, ela exerce sobre mim também uma força de mesma intensidade, 10 newtons, na mesma direção. Se eu empurro essa pessoa na direção horizontal, ela exerce uma reação também na horizontal. Vejam que tanto a força BA quanto a força AB estão na mesma direção. Cuidado agora, ó, com a pontinha da seta, ó, só que os sentidos são opostos. Se A exerce uma força sobre B para a esquerda, B exercerá uma força sobre A para a direita. Então, se eu exerço uma força sobre um corpo na vertical para cima, esse corpo atuará sobre mim na vertical, que é a direção, só que em sentido para baixo, então sentidos opostos. E essas forças, gente, têm a mesma natureza, ou ambas são de contato, ou ambas são de campo. Nesse caso aqui tem que ser força de contato, né? A operação e reação seria força de contato, porque está falando que uma pessoa toca na outra. Nunca se equilibram, pois nunca atuam no mesmo corpo. Certo? Então, a resultante dessas duas forças aí não pode ser zero, porque a força que A exerce sobre B e a força que B exerce sobre A estão em corpos distintos. Certo, galera? Ele perguntou, ó, você pode tocar fisicamente outra pessoa sem que ela o toque com o mesmo valor de força, mesma intensidade? Se você atua sobre a pessoa com a força, essa pessoa vai atuar sobre você com a força. E aí, que será uma reação à sua ação, ou uma ação à sua reação, tudo bem, mas a intensidade é a mesma pela terceira lei de Newton ou pode ser diferente? Vamos lá, pensem um pouco, tá bom? Vamos lá, gente. Chegamos aí na questão 4. Beleza. Nas proximidades da superfície de um planeta, o peso é uma força, né, gente, de um corpo é quantitativamente, dá para medir, o produto de sua massa pela aceleração gravitacional local. A gente fala que peso é igual a Minas Gerais, mg, massa vezes gravidade. Uma pessoa pesa na Terra 550 newtons. Gente, não tem nada de estranho aqui não, tá? Ele pesa 550 newtons, não é quilogramas não, tá? Unidade de força no sistema internacional é newtons. No local onde a aceleração da gravidade tem intensidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem. Isso na Terra. A intensidade do peso que atua sobre essa pessoa, devido ao campo gravitacional aí, e tem uma aceleração gravitacional naquele local de 10 metros por segundo ao quadrado. A massa e a intensidade do peso dessa pessoa na Lua, sabendo-se que lá a intensidade da aceleração da gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Nós fizemos algumas atividades assim. Mas vamos lembrar, gente, ó, peso é diferente de massa. Massa é uma grandeza física que indica a quantidade de matéria de um corpo. Ou seja, massa, gente, é medido pela balança. Quando você vai à balança, você vai medir a sua massa. Tanto é que lá o mostrador e a unidade está em quilogramas, certo? E ela é invariável, gente, tem valor constante. Eu hoje estou com 98, vixe, engordei, 98 quilogramas, quase batendo 100, nunca imaginei isso. Só que essa massa minha, tanto na Terra quanto na Lua, será os mesmos 98 kg. Então a massa é invariável. O que pode mudar, gente, é o peso. O peso, gente, é uma força. É uma grandeza vetorial, não uma grandeza escalar, não. E como que eu calculo essa intensidade? Ele falou comigo, ó.
Peso é igual a massa vezes aceleração gravitacional local. Direção vertical local. E como ele começou falando sobre a Terra, né, que essa pessoa tem essa intensidade, sofre essa intensidade de peso aí, devido à sua massa, estando imersa a um campo gravitacional, cuja aceleração gravitacional local vale 10 metros por segundo ao quadrado, peso é igual a massa vezes gravidade. Se você substituir os valores aqui, ó, aqui você substitui o valor do peso, e aqui você substitui o valor da aceleração gravitacional local, você encontra a massa dessa pessoa na Terra. Detalhe, a massa na Terra tem a mesma intensidade que na Lua. Pronto, você encontra a primeira parcial, a massa. E aí você leva essa pessoa para a Lua. A massa não vai variar, não vai mudar. Se a massa dessa pessoa for, sei lá, 10,2 kg, continuará 10,2. Se for 40 kg, continuará 40 kg. O que muda, gente, quando você leva esse corpo para a Lua é a aceleração gravitacional lunar, que vale 1,6. Basta você pegar a massa encontrada e multiplicar pela aceleração gravitacional lunar, 1,6, que você encontrará a intensidade da força de atração gravitacional, a intensidade da força peso que a Lua exerce sobre essa pessoa. Será menor que 550, isso eu garanto para vocês. Ó, já eliminei uma assertiva. Você não deveria ter feito isso, Camilo. Você aí, ó, já eliminou uma assertiva aí. Tá bom? Finja que eu não falei isso, tá bom? Vamos lá. Foi sem querer mesmo. Vamos lá. Atividade 5. Galera, essa atividade 5 era um pouquinho mais elaborada. Ela não é difícil não, mas ela junta aí algumas semanas de estudo, tá? Eu vou deixar ela mais aí desenvolvida para vocês por conta disso, mas vocês terão que fazer. Um corpo é abandonado. Gente, se ele é abandonado, a velocidade inicial aqui é nula, né? Do alto de um plano inclinado. Tá vendo que eu tenho um plano inclinado aqui, ó? Eu tenho elevação aqui em relação à horizontal local, conforme a figura. Considerando as superfícies polidas ideais, ou seja, não existe atrito. Eu não tenho forças dissipativas. Não existe força de atrito aqui. A resistência do ar nula e 10 metros por segundo quadrado como a intensidade da aceleração gravitacional local. Determine o valor aproximado da intensidade da velocidade com que o corpo atinge o solo. Ele está a uma altura do solo de 5 metros. E essa distância aqui do plano inclinado, 8 metros. Beleza, vamos lá. Ó. Dados, a velocidade inicial é nula, abandonado. Partiu do repouso. Se ele parte do repouso, galera, a energia cinética associada a esse corpo inicialmente é nula. Para haver energia cinética, esse corpo tem que estar dotado de uma velocidade. Então, energia cinética, mv² sobre 2. Gente, a altura H, a energia potencial gravitacional em relação a desse corpo, em relação à Terra. Ó, meu nível de referência é essa linha pontilhada. Ele aqui tem na iminência de movimento, na iminência, está doido para se movimentar. É só dar um peteleco que ele desce. Então, ele está na iminência de movimento. Então, devido a essa altura de 5 metros aqui, ó, existe energia potencial gravitacional associada a esse corpo. E como eu meço a energia potencial gravitacional, basta pegar a massa do corpo, multiplicar pela aceleração gravitacional local e multiplicar pelo desnível, pela altura, né? Ponto de queda, esse ponto final aqui, ó, onde ele chega, a altura é 0, tá vendo? Então, nesse ponto de queda, ele terá a velocidade máxima quando a altura é 0. Ou seja, a energia mecânica nesse ponto aqui que eu chamei de A é igual no ponto que eu chamei de B. Esse TA aqui, ó, gente, imagina como TB, tá? Ponto A e ponto B. Mas por que você garante isso, Camilo? Porque olha o que ele me disse, ó. Superfícies polidas ideais. Não existe força de atrito, força dissipativa, né? A resistência do ar é nula. Outra força dissipativa é a força de resistência do ar. Se eu não tenho forças dissipativas, eu estou no sistema conservativo. Se eu estou no sistema conservativo, a energia mecânica é a mesma em todos os pontos desse sistema. Logo, a energia mecânica é igual a energia mecânica em B. A energia mecânica é a soma da energia cinética, mas a potencial em cada ponto. Então, a energia cinética no ponto 0 aqui, ó, mais energia potencial em 0, é igual a energia cinética aqui nesse ponto, mais energia potencial nesse ponto. Então, energia potencial gravitacional em A, nesse ponto aqui, converte-se integralmente em energia cinética em B. Gente, por favor, aqui nesse ponto mais alto é o ponto A, aqui seria o ponto B, tá bom? Logo, eu posso escrever, ó, não tem energia cinética em A, 0 essa parcela. E eu não tenho energia potencial gravitacional em B, aquele que ele chama aqui nesse ponto, ó, por quê?
a altura é zero. Então, toda energia potencial se converteu em cinética. Vocês peguem essa expressão, copiem aqui, ó, que representa energia potencial. E essa expressão representa energia cinética. Aí vocês desenvolvem, certo? E vocês têm tudo aí para chegar à resposta. Ah, mas vocês podem também ir lá no volume 7, né, gente? Ó, parte 2 de 2 aulas. Nós dividimos as aulas, né, em parte 1 e 2. Então, vocês vão lá no volume 7, parte 2, primeiro ano, atividade 6. Vai ajudar muito vocês a entenderem isso aqui, ó. Esse escopo eu tirei da atividade 6 lá, beleza? Então, basta ir nesse link aí. Última questão. Atividade 6. Marque V para verdadeiro e F para falso, ao ler as sentenças a respeito da lei da gravitação universal de Newton, ou lei das massas. Gente, o que nós falamos sobre a lei de Newton para a gravitação? Newton observou o seguinte, que se os corpos aí, ó, de massa m, eles se atraem, tem uma força de atração entre eles. E essa força de atração depende da massa de cada corpo e também do produto entre essas massas. E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os centros de gravidade desses corpos aí, gente. Ó, basta vocês irem lá no volume 5, semana 4, primeiro ano, que vocês vão ouvir novamente falar sobre isso. Aqui está o link. Beleza? Então, a força de atração gravitacional depende do produto das massas desses corpos, né? E é inversamente proporcional à distância que separa esses corpos. Cuidado, hein, gente? Ao quadrado da distância, desculpa. É inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses corpos. E também, gente, aqui eu tenho uma constante gravitacional ou constante universal da gravitação. Ela depende da massa do Sol, galera. Ela é uma constante que ela terá o mesmo valor para ir a interação entre todos os astros, certo? Então isso aqui realmente é uma constante que não irá mudar. Nossa, professor, que redundante. Não, meus filhos. Às vezes, dependendo do meio, a constante ela pode variar sim. Por exemplo, a resistividade, quando vocês estudarem lá, leis de Ohm. A força elétrica também, eu tenho a constante eletrostática, que ela depende do meio, é uma constante do meio. Essa aqui não. Essa aqui é constante, tem esse valor bonitinho aqui, ó. 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons, que multiplica metro quadrado, dividido pelo quilograma ao quadrado. E é por isso, galera, que nós não somos lançados uns contra os outros. Porque nós temos massa, né? Ó, produto entre nossas massas. Só que essa constante ela é tão pequenininha, que para que essa força de atração gravitacional seja apreciável, o produto entre as massas tem que ser elevado. Por isso que você observa aí, ó, a atração entre a Lua e a Terra, por exemplo, entre nosso corpo e a Terra, porque a massa da Terra é gigantesca, né? E aí contribui aí para fazer com que essa constante gravitacional não influa tanto na baixíssima interação e ó, baixíssimo valor da força gravitacional. Então vamos lá, VOF. Primeiro, letra A. Será que é verdadeiro ou falso? Vocês decidem. A constante de gravitação universal, essa constante universal da gravitação aqui, ó, assume valores distintos para cada tipo de planeta, envolvido na determinação da força de atração gravitacional. Será que essa constante pode variar ou não? Não sei. A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses corpos. Essa força é inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância que separa esses corpos? Observe aí. Letra C. Será que é verdadeiro ou falso? Se a distância entre dois corpos for triplicada, ou seja, eles estavam a distância D, eu passei agora esses corpos para uma distância um do outro, né, 3D. Sei lá, estava a distância de 1 metro, eu passei para 3 metros de distância que os separam. A força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor. Primeiro, a força tem que ser menor mesmo, né, gente? Ó, porque quanto maior é a distância, menor é a força. Será que se eu triplico a distância, a força diminui de 9 vezes? Vocês decidem. Use a equação aí e raciocine um pouquinho. Letra D. A única forma de reduzir a força de atração gravitacional entre dois corpos, considerando constantes suas massas. Então, não vou mexer nisso aqui de cima, ó. Isso aqui é tudo uma constante, ó. Se o produto das massas é constante, e esse cara é constante, isso aqui é uma constante. Alterando a distância entre eles.
certo? E aí, verdadeiro ou falso? A única forma aí de mudar essa força de atração gravitacional, desde que as massas sejam constantes, é alterando aqui, ó, a distância entre eles. A única forma de reduzir, né, que ele quer. Então pense aí. Se a distância entre dois corpos for triplicada, essa distância agora é triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 6 vezes menor? Pensem, aqui está o quadrado, né? Você triplica a força, a distância. Essa distância passa para 3D, mas cuidado, esse quadrado, tanto o 3 quanto no D aí, estarão levantados ao quadrado. Certo, galera? Pois bem, galera, espero aí que eu possa ter ajudado. Nós não podemos resolver por questões aí éticas que a escola online acredita, né? Porque isso é avaliativo. Isso dará certos parâmetros para que possam aí tentar sanar os déficits aí deixados, né, na educação aí pela pandemia, certo? Mas esperamos aí ter ajudado. Do mais, galera, ó, continue com a gente. Projeto Enem, eu não erro mais. Você sim do primeiro ano, comece a se preparar. Quando você estiver no terceiro ano, você terá uma bagagem muito grande para poder vencer aí, ó, a prova do ensino do exame nacional, né? Do ensino nacional aí do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Desculpa. O Enem, com o projeto Eu Não Erro Mais, projeto Enem, você consegue resolver essa prova de forma objetiva. Esteja com a gente, visite a nossa plataforma e até uma próxima, galera. Forte abraço!